O Amazonas Record começa hoje uma série de reportagens sobre o nosso bem mais precioso, que é encontrado em abundância na Amazônia, a água. Nos próximos meses, a gente vai debater como cuidar desse bem de forma sustentável e atendendo a população. Hoje a gente vai falar sobre o saneamento básico aqui na capital. Apesar de ser garantido por lei, muitos bairros da cidade ainda não têm o serviço. Um desafio para os próximos anos. Água, água, água. Toda essa abundância engana. Apesar do planeta Terra ter 70% da superfície coberta por água, somente uma parcela bem pequena desse total é de água doce, o que torna sua obtenção um grande desafio. E é justamente sobre desafios que a gente vai falar. Nas próximas semanas, a gente vai mostrar para você a importância de cuidar do meio onde vivemos, para que as futuras gerações não sofram com a falta d'água, que é inimaginável agora, mas pode ser uma realidade muito em breve se não cuidarmos hoje. Mas, afinal, se a água é tão abundante em Manaus, por que ainda existem tantos desafios? Para explicar, é preciso primeiro entender alguns conceitos. E, sem dúvida, o principal deles é o saneamento básico, tema da nossa primeira reportagem. O saneamento básico, João, ele é a limpeza de uma cidade, né? Como é numa casa. Então, nós precisamos ter uma cidade limpa, limpa de dejetos, limpa de águas não tratadas, limpa de doenças que são transmitidas por essas condições. Então, o saneamento é tudo isso, não só a parte de esgoto, como muita gente pensa, não é. Tem a ver com água tratada, com esgotamento sanitário, tem a ver com coleta de lixo, tem a ver com preservação dos igarapés, tem a ver com não jogar lixo nos igarapés, tem a ver com todo um procedimento que existe numa sociedade para que nós mantenhamos o nosso quintal, a nossa casa, o nosso lar, que é a cidade, adequadamente limpo para estarmos livres de doenças e também para termos um ambiente mais saudável do ponto de vista social, do ponto de vista lúdico, enfim, de qualquer natureza. Uma cidade que tem saneamento básico é uma cidade mais desenvolvida, sob todos os aspectos, comercial, intelectual, cultural. Um problema dessa natureza tem muitos atores. Além da prefeitura, eu, você e todos ao seu redor precisam ter essa responsabilidade, esse compromisso com o bem-estar de todos. Aquela garrafinha plástica que você joga fora do lixo pode se tornar um problemão. O poder público tem a obrigação e nós temos o dever. Então se mistura, né? Eu não posso jogar um saco de lixo pela janela de casa que vai cair no quintal de um vizinho. Eu não posso pegar o lixo, juntar num canto e tocar fogo bem ali que vai sumir da minha vida, mas vai estar na vida de todos, onde a minha vida também está incluída. Então isso é um erro. Quando eu jogo um saco de lixo pela janela e ele cai às vezes no igarapé que passa perto de minha casa, eu não estou me livrando de um problema, eu estou aumentando esse problema. De acordo com o levantamento do Instituto Trata Brasil, a falta de saneamento básico atinge 130 milhões de brasileiros. Uma realidade que poderia ser diferente, mas estamos falando de um problema que começou há muito tempo. A falta de saneamento básico no Brasil, ela remonta a séculos, algo que já poderia ter sido resolvido, porque nós temos verbas para isso e sempre foi preterido. O que se espera é que sempre o governo do momento se resolva isso de forma mais rápida possível. Educandos, um dos bairros centenários de Manaus que tinha tudo para ser um cartão postal de quem chega à capital amazonense pelo rio. No entanto, anos de abandono combinados com a falta de educação ambiental fazem com que o lixo se acumule e que a qualidade de vida das pessoas que moram nessas palafitas fique prejudicada, tanto na cheia quanto na vazante. E apesar da proximidade com a água do rio, a água encanada por aqui é uma realidade que chegou muito tempo depois. Quando eu vim para cá, tudo era difícil, não tinha água. Tinha água, mas era o cano que era água suja, muito suja. Agora é outra realidade. Eu agradeço muito o povo da água. Aqui nas palafitas, apesar das estruturas precárias e improvisadas, sem a presença clara da ação do poder público, tem uma coisa que é garantida: o acesso à água. Dona Nizomar nem imagina voltar à realidade de antes. Ninguém vive, né? Sem a luz a gente ainda passa, agora sem a água é bem difícil. Não dá não, para passar sem água não. Tem que ter água. Um ato simples para muitos, mas por aqui é comemorado. Agora tá branquinha a água.
Esse cenário começou a mudar quando a Águas de Manaus, que é a empresa que detém uma concessão da prefeitura, passou a cuidar de dois dos pilares do saneamento básico: o fornecimento de água e a coleta de esgoto combinada com o tratamento. Quando a gente entrou em 2018, nosso principal desafio era resolver a questão da água, né? Então você tinha muita gente que estava fora do sistema e o nosso desafio era justamente incluir principalmente aquelas populações em maior vulnerabilidade, aquelas que vivem em palafita, hip-hop, becos, para que elas fossem clientes da concessionária. A gente conseguiu fazer isso, incluímos quase 140 mil famílias dentro desse processo, que não tinham há 40, 50, há muitos anos, nunca tiveram acesso ao sistema. Águas de Manaus já fez uma rede quilométrica e o Educandos é um dos bairros beneficiados. Por aqui, onde antes os moradores pegavam a água do rio, agora ela chega pelos canos. Que a gente conseguiu fazer a inclusão dessas pessoas. Estendemos mais de 150 quilômetros de rede nessas áreas e hoje a gente tem um serviço de abastecimento de água que abarca praticamente toda a população urbana de Manaus. Se por um lado a água chega na casa da maioria dos manauaras, a coleta e o tratamento de esgoto ainda vão receber mais investimentos para que os índices aumentem, beneficiando mais pessoas. E o nosso grande desafio nesses próximos anos, né, fechando esses 4 primeiros anos com o desafio de água, os próximos 4 anos vão ser o desafio do esgotamento sanitário. Então a gente já cresceu bastante, saímos da casa dos 19%, chegamos a 26% de cobertura. A gente investiu 600 milhões de reais para chegar até aqui. Para continuar avançando, o nosso plano é investir mais 1 bilhão e 200 até 2025 para poder chegar em aproximadamente 50% de cobertura de tratamento de esgoto. E quando você pensar em reclamar, lembre-se que o saneamento básico é dever de todos. Você precisa fazer a sua parte. Na próxima reportagem você vai ver como o tratamento de esgoto pode ser um grande aliado para a preservação ambiental na Amazônia. Essa, a minha, a sua, dos rios e dos igarapés, que são o quintal de muitos manauaras.